tendo o compromisso de que as propostas serão 5, mas 2 prioridades por eixo, onde a gente, com mais ênfase, vai trabalhar para que elas sejam aplicadas. Era isso. Não sequestrar alguns, só devolve o endereço como entregação. Só satisfação. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu tenho uma proposta de encaminhamento que eu acho que talvez logo o público a Briana trouxe e o que ela colocou aqui sobre a obrigatoriedade que os Estados têm, de que talvez a gente fizesse uma articulação com a assessoria de participação, assessoria para as partes na gente, as partes. Assessoria de participação social? Não, gente, as partes lá no JCP. Assuntos parlamentares, aqui no Ministério da Justiça da Secretaria. As par, que a gente construísse talvez, não sei se é difícil pensando nas especificidades dos estados, mas que a gente construísse uma minuta mesmo de decreto que pudesse ser reproduzida nos estados e que a gente fizesse, isso, a gente tem um conselho aqui que é nacional, que tem representação em vários estados, e a gente tem conselheiros governamentais que são também de vários estados, mas que a gente fizesse essa minuta de um decreto, desses decretos estaduais, convocando as conferências estaduais e que a gente procurasse, a gente faz uma força-tarefa de pegar, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, outra pessoa é da Bahia, pega esses conselheiros que muito provavelmente têm algum diálogo com os governos estaduais para começar a fazer um processo de diálogo de busca ativa mesmo. Assim, não dá para a gente achar que só ofícios pedindo para que os governos estaduais façam as conferências. Eu acho que a gente tem que fazer um processo de busca ativa mesmo, de diálogo ativo com os governos estaduais, para conseguir avançar antes de janeiro, assim, no máximo fim de janeiro, com esses decretos. Assim. Eu acho que há um nível de articulação desses conselheiros que estão aqui, de todos nós, com o governo, minimamente com governos estaduais, e ver o que a gente consegue avançar. Mas eu acho que para isso a gente precisaria da coordenação das parlamentares, que não está aqui, mas eu já estou trazendo esse caminhamento que eu acho que talvez ele seja importante, coordenando esse processo de tentativa mesmo de diálogo e pensando aí que é isso, assim, a gente tem, sei lá, o Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade é irmão do ministro do governador do Pará, né? Então, assim, a gente pode dialogar entre a galera do Pará e a Marilda para fazer um diálogo para tentar chegar no governador. Enfim, eu acho que tem caminhos possíveis de ser feitos, assim. Eu realmente acho que política tocada só no gabinete por meio de ofício não vai ser capaz de a gente conseguir fazer, especialmente diante do cenário trazido aqui, de que não há uma obrigatoriedade do Estado de realizarem isso. Então, assim, eu acho que para a gente conseguir alcançar esse objetivo, a gente precisa dessa articulação mais fechada ainda por parte da assessoria de assuntos parlamentares. Obrigada. Uma proposta de caminhamento. Marilda. Maria. Ainda nesse ponto das monitoráveis, que realmente eu acho que é problemático, tá? Acho que esses processos eles são pedagógicos, informativos coletivamente, mas acho que tem outras formas da gente fazer eles sem transferir essa responsabilidade para a sociedade civil. Acho que cabe a gente colocar nesse documento, por exemplo, que são orientações para a construção de boas propostas, a importância da proposta ser monitorável, colocar um tópico ali explicando isso detalhadamente, mas quando a gente diz 5 propostas de eixo para a etapa nacional, sendo 2 delas deverão ser monitoráveis, ou seja, o conteúdo quantitativo vai ser alcançado de modo a permitir verificar sua implementação ao longo do tempo, todas as propostas são monitoráveis, depende do governo promover estrutura suficiente para monitorá-la, né? Eu acho que a gente não pode transferir essa responsabilidade, a gente tem que fazer esse processo formativo, mas acho que a gente corre no risco de dizer que as outras não são monitoráveis e elas são, depende de interesse público e político. Impactou as falas sobre a questão da monitoria, mas eu vou... Primeiro que eu acho que são se fosse na concepção de 5 prioridades, eu acho que a gente poderia aumentar pensando em toda a complexidade que é o Brasil, a nível estadual, municipal e nacional.
Aí a gente colocar 2 prioridades nacionais, 2 estaduais e 2 municipais, você faz aquele exercício das esferas de governo no ponto, assim, né? Tem um arcabouço de propostas, mas temos aqui essas que são prioridades, e eu concordo com a Mariana. Todas as propostas que saem do processo de conferência, elas são propostas para serem executadas. O governo é que faz a monitoria do tanto que ele aplicou, mas é regra, não pode ser exceção. A gente não pode ficar abrindo exceções. Eu falo isso porque quando a companheira coloca a questão da periodicidade dos decretos estaduais e municipais, veja, o processo histórico da construção das conferências nacionais não pede licença feita. Ele coloca o decreto, implementa o desafio, e aí, a partir disso, a gente tem que pensar no papel do controle social sobre isso, né? A mobilização dos conselhos estaduais, a mobilização dos conselhos municipais, e sim, eu concordo, senhor, com a questão das articulações e mobilizações transversas, mas nós temos os conselhos e a gente precisa fortalecer o Estado e o município enquanto Conselho Nacional. E, por fim, lembrar que temos os órgãos de promoção da igualdade racial, a qual o Ministério tem a articulação, mas nós também temos essa articulação. Então, são essas 3 coisas que eu acho que deve ficar claro. Primeiro, tudo que sai do arcabouço da construção de uma conferência é proposta. Temos 6 prioridades, 2 nacional, 2 estaduais e 2 municipais, porque a relação política exige que os conselhos fortaleçam-se nos municípios para cobrar aquilo que eles precisam. É isso. Bom, gente, a gente tinha que finalizar as discussões. Mas tem 2 vídeos bastante mundo. Você não vem aqui pra frente? Hã? Venha pra cá pro canto, venha pra aqui, tá? Não, venha pra cá pro lado, por favor. O Ministério da Saúde, Bete. Fica aqui, venha. Boa tarde. Farias Paulo Pereira, aqui eu estou representando o Miguel Choviana, sou suplente da Manfur. É linda, né? Gente, eu queria colaborar com você desde manhã que eu estou pensando em pensar fora para caramba, né? E aí eu tenho visto algumas coisas que concordo com o que essa senhora aqui está guiando, colocou sobre as orientações, tá? Eu sei que o controle social é feito pelo movimento social, para isso surgem os conselhos. Eu entendo tudo isso. Que o decreto vai ser estadualizado, que o decreto é o conselho estadual, o processo todo. E quem já vem acompanhando 4 conferências. E também na ponta, na base. Eu tenho alguns receios, alguns dedos, quando ela fala que a gente tem que orientar, inclusive o documento, a mais do que esse, é importante. Quando eu vou lá ajudar na conferência, lá no município, na municipal, eu enxergo alguns espaços em que aquele governo municipal que não tem interesse, mas que tem preocupações por conta de recursos que vêm do Estado Federal, eles querem colocar os deles, dizendo que são do movimento social. Não respeitam a paridade de gênero, não respeitam a juventude, não respeitam nada, pega os deles, bota dentro do carro da prefeitura e leva para a conferência. Isso não é comum, eu acho que nos estados de vocês isso também acontece. Então, para fortalecer esse processo, para que isso não aconteça, aliás, facilite a gente que vai estar na rua, porque eu vou acompanhar o meu estado. Né? Vou estar lá no Ceará acompanhando, com certeza. Inclusive, porque faz parte desse conselho, e não seria correto como um conselho nacional não estar acompanhando o que está acontecendo. Mas também
chegar lá e dizer na boca aqui, ó gente, vamos respeitar a paridade de gênero, ó gente, vamos respeitar o pessoal lá, ó gente, tem que pegar a juventude e botar nesse processo. Ó. Não, mas está lá, a gente pode, que é a interpretação de texto, não é isso? A gente pode fazer assim, a gente pode trabalhar os outros PCPs, mas eu vou tirar desse PCP aqui, porque isso eu vou. Ah, então a secretaria não quis conversar comigo, mas eu vou mudar o grupo. Então eu sugiro, no reforço que ela colocou, que para além, saindo desse conselho com reforço do Ministério, algumas conduções que sejam fortalecedoras de que esse processo seja garantido para todos os segmentos que ali estejam, respeitando gênero, respeitando a questão. Senhor? Muito obrigado, obrigado. Era só isso. Obrigado. Eu vou pensar dói por nada. Eu entendi que a gente, no documento, fala nas falas, a gente não fala Oi. Melhor? Esse é Oi, som. Esse que eu estou te entregando. Não, o problema é só isso. Eu ia fazer uma sugestão, porque a gente tem realmente a questão com os estados, né? Então, aqui, de antemão, talvez o Conselho possa aprovar alguma resolução reconhecendo aquelas conferências que não foram convocadas pelos estados. Isso é um dispositivo que é possível de fazer, certo? Os estados podem ter estados, né? Então a gente poderia antever um problema, né, de criar uma resolução para que os movimentos tenham, né, algum nível de autonomia para poder validar as suas conferências, né? Nós fizemos isso na conferência de assistência quando o governo nos convocou. O Bolsonaro nos convocou. E elas foram reconhecidas agora, mas a gente poderia antever isso como instrumento. Né? E se eu entendi bem, a gente teria esse momento para trazer as propostas, né? O documento dos eixos, não foi isso? O período do almoço seria o momento que a gente preparar, né? A gente teria também a tarefa de fazer os complementos no documento dos eixos. É depois, então, né? Tá. Isso, tá. E aí, gente, só para título de informação, nós vamos publicar o documento que eu trouxe, essa publicação conjunta da SNAS com a SAGCAD, né? Com os dados do cadastro único racializados, tá? Vai ser um documento inédito que a gente vai soltar agora, finalzinho do mês aí. Obrigada, Nuno. O final do mês é hoje. Pois é. Olha, gente, nós precisamos lembrar algumas coisas. Primeira delas, nós estamos construindo nesse momento a 5ª Conferência Nacional. Já houveram 4 anteriores que deram certo, aconteceram. Não podemos esquecer de forma alguma que existe um regimento que nós acabamos de estudar de manhã. Nesse regimento consta calendário, consta rádio, consta etapas. Né? Não podemos esquecer também que existem subcomissões formadas.
com o poder público e sociedade civil que as compõem. Né? Precisamos confiar que essas subcomissões estão dando conta dos seus trabalhos. Né? Há uma subcomissão que é a de articulação e mobilização, que ela está imbuída dessa tarefa de acompanhar cada um dos estados com a tarefa, primeiro, de provocar um calendário aprovado no regimento. Se houver alguma fragilidade neste processo, essa subcomissão de articulação, que está imbuída de ir a cada um dos estados, né? Já houve uma primeira reunião, já houve uma subdivisão de agendas entre poder público e sociedade civil. Cada uma desses estados são 2 representantes responsáveis por ela do começo ao fim, do começo agora. Amanhã eles estarão aqui. Boa parte deles confirmaram, né, Larissa? Pelo menos de todos os estados, pelo menos uns 16 estarão presentes aqui. Né? Dos presidentes de conselhos, 63 convidados, né, presidentes de conselhos, estarão aqui para receber este kit de conferência. Regimento, decreto, texto base, sabe? Vão receber isso para voltar para os seus estados e começar esse processo. E há que se lembrar que nós estamos prorrogando um processo que já começou lá atrás, era para ter encerrado em maio de 2020. Nós apenas estamos prorrogando em 2 anos essa etapa. Né? Então, se a gente fica assim, muito angustiado com alguma coisa que não apareceu ali, que não viu, que não está aqui, que pode escapar, as subcomissões estão aqui para dar conta daquilo que o Pleno tem tempo ainda de corrigir com essas resoluções. Tá? Obrigada. Bom, gente, a gente tem aqui. A gente já tem aqui alguns encaminhamentos, tá? Para precisamos também da sua ajuda. Marina, a minha pergunta. E no caso da onde já tivemos as conferências, já serão delegados os estados, um delegado nada, ou o que é? Bárbara deu essa explicação ali, está no documento. Ela quer falar, Bárbara, de novo? Posso falar? Então vamos lá. Mariana e Igor falaram sobre a palavra monitoramento, vocês puderem tocar nesse assunto, nesse ponto. Igor deu a proposta de ser 5, né, e falar 5 propostas de idade. Ele deu esse caminhamento aqui. Os projetos por eixo suprimir a palavra monitoramento. Flávia deu a proposta de serem 6, né? 2 municipais, 2 estaduais e 2 nacionais. Também foi citado aqui, se eu não me engano, foi o Viviane, Lino, se eu estiver errado, precisa ter não sei se cabe no documento ali para a gente. Leno falou sobre uma proposta de documento que saia do conselho. Isso. Que tem aí um texto falando sobre a garantia para todos os segmentos, paridade, juventude, enfim. Mariana também trouxe a importância de um parágrafo dentro desse documento explicando a importância das propostas, não foi isso, Mariana? Explicando a importância, como que é? Isso, explicando como fazer, dando norte aí, como orientar como fazer as propostas para que a gente tenha propostas direcionadas, né, propostas que a gente consiga depois no final fazer o documento final, final da conferência. Enfim, eu acho que eu falei tudo, não foi? Bom.
conceito do decreto. Isso, para poder fazer uma busca ativa, né, com os estados, enfim, que aí cai na preocupação, na articulação. Que cai na comissão de articulação, mas que cai também na preocupação de Leno e da própria Bianchi também, que falou sobre as questões municipais, estaduais, enfim. Vamos lá. Sobre a nomenclatura. Para a gente é muito tranquilo alterar a nomenclatura, mas se essa for a intenção de manter ainda algum tipo de quantificação obrigatória, né, assim, nas propostas. De qualquer forma, Igor, a sua proposta é a proposta que a gente sempre faz de cara, viu? É a proposta que a gente começou, inclusive, esse processo em diálogo, né, com a mesa diretora, assim, sobre o processo de priorização de propostas. Porque senão é muito complicado o Estado elaborar 30 propostas e mandar para a nacional e essas propostas não serem executadas. É um nível de frustração muito grande. Porque também a política pública não consegue absorver, vocês sabem mais que ninguém sobre isso. Então, a gente sempre orienta que haja o exercício também na conta das pessoas entenderem o que é urgente, o que é para ontem. Porque isso vem em outro peso, né, aprovado em outro peso nas etapas. Para a gente é muito tranquilo também fazer a metodologia dessa forma, bem faz conferências, né, esse nível de leitura de propostas prioritárias. Sobre a minuta decreto que o senhor falou, a gente já até tem isso dentro da parte de instrumentais, tá? Já tem essa proposta lá, então já, se a comissão de articulação não quiser trabalhar hoje, já tem a proposta lá para levar, mandar para os estados, já está dentro da parte de instrumentais. A gente também tem dentro da parte de instrumentais, mas um documento que é junto com as propostas, antes das propostas, dos padrinhos, né, falando o beabá mesmo, antes dos padrinhos de colocar a proposta, a gente fez uma série de orientações da redação dessas propostas, sugestões sobre também, sobre ela ser sucinta, ela ser objetiva, para também facilitar o entendimento da discussão. E a gente talvez possa trazer essa informação que está aqui sobre monitoráveis, trocar essa palavra e levar para lá. Porque esse documento, vamos lá de novo, por mais que haja esse documento todo bonitinho, estruturado, na hora do vamos ver, é muito possível que a pessoa que vai sistematizar essas propostas lá na etapa nacional só tenha acesso ao instrumental. Então, por isso que a gente leva uma série de informações essenciais para dentro dos próprios instrumentais, que é o que ele vai abrir lá na hora para editar a proposta. Então, essa informação talvez a gente possa colocar aqui, mas reforçar muito mais do lado, que é o documento que a gente vai pegar lá no dia. Sobre a questão da paridade, vocês já colocaram no regimento de vocês, que ele também está reproduzido bastante aqui nesse documento. Mas, de novo, se essa for esse for um reforço, pode ser, como o Nuno sempre fala, ser objeto de mais uma resolução do Conselho para a conferência. Reforçar a questão da paridade, mas ela já está descrita também, tanto no regimento quanto no documento orientador ou no eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Sobre estaduais, municipais e nacionais. A gente faz um processo de trás para frente, o processo de organização da conferência, o processo de lá de onde a gente vai chegar e como esse produto é construído. Então, quando a gente fala das 15 propostas, a gente fala das propostas que a Nacional vai receber. Quantas necessariamente o Estado vai ficar ali é uma denominação, diz respeito à organização do Estado, à autorização. Mas é algo que a gente pode, se vocês decidirem, incluir no documento sem prejuízo à estrutura dele. Orientando que algumas dessas também sejam definidas para o Estado. Mas, de fato, esse aqui é um documento que visa a entrega do produto final da conferência, que é quantas propostas vão entrar na nacional para que vocês sistematizem, né, com o nosso apoio também, e que sejam discutidas. Para saber, dentro da nacional, a princípio, 400 propostas estaduais fazendo a soma, no mínimo, né, porque inclusive o outro 5. Também vão entrar as propostas das etapas livres, que vocês vão homologar uma a uma. Então, não sabemos a quantidade de propostas livres que vão ser homologadas por vocês. E também, se
5 propostas de cada das 6 ali temáticas. Então, é um número que a gente acha que finaliza em 500 propostas para você discutir no nacional. Obviamente, a gente vai fazer o trabalho de sistematização, mas já é um volume alto, por isso a gente também não aconselha aumentar essa quantidade. A gente acha que pode ficar aí nessa 5 por eixo, e gostei muito da sugestão do Igor de ser 2, a gente geralmente orienta isso 2 priorizadas. Ela está falando de prazo de realização. Ela está falando do prazo da convocação do Estado. Que a gente faça um documento. Não foi isso, Biane? Estou com abstinência de açaí. Por favor, paciência. Paciência. Açaí de verdade, do Pará, não. Por favor, aquele que a gente sobe na saizeira com a peconha, pega lá, mete dessa, poxa, tá entendendo? Não sabe, para de fazer de lesa. Olha só, mãe, é assim. Quando eu falo, eu entendo que o regimento está trazendo esse papel aí. Isso aí está claro para mim. Mas eu estou falando, gente, porque eu fui gestora estadual. Eu estou falando também de racismo institucional. Eu estou falando também de perseguição de gente que se diz super afim da pauta, mas aqui no fundo, nem tchum, está fazendo só uma cena ali. Se tu não trabalhar, não é obrigatoriedade não, estou falando aqui de resolução orientadora dentro deste bendito documento que vai chegar antes, é o primeiro que vai chegar, o norteador, não é isso? Depois vai chegar o outro, qual é o outro? Documento base. Documento base, aí tem o regimento. Aí o cara vai dar de cara, o bonito que vem de lá, que vai ver o kit de conferência, e vai se deparar primeiro com esse documento aí. Pá! Entendeu? Porque minha irmã, se não fizer o Vradivru, ele vai se ferrar nós, lá na ponta. Tá entendendo? Eu tô falando isso porque eu já fui gestor. E eu tô dizendo para vocês que não é brincadeira, não. O que a gente está tratando aqui é da vida do nosso povo preto lá na ponta. É da vida do nosso povo de matriz africana lá, que está sendo perseguido pelos pentecostais do tráfico. É do quilombo que está sendo invadido pelas empresas de vender e estão matando o irmão lá dentro. E aí, o povo está fazendo vista grossa para isso. Ou essa conferência vem para fazer a diferença, ou a gente vai ficar aqui deixando a desejar porque foi a 4ª conferência. Que eu estava falando no almoço hoje. Tem gente que não suporta ouvir essa ideia, mas vai ter que ouvir até o fim da vida. A conferência foi a melhor conferência da história. E não foi, pois não era conselheiro. Eu, Numa e Dunga. Nós tivemos um mandato lá atrás, em 17. E a gente pode dizer que quem construiu essa conferência fomos nós. Com liberdade, por sinal. Com autonomia, com respeito aos conselheiros. Portanto, a minha fala aqui, quando eu falo de amarrar esse negócio aí, é porque eu sei que existe muito sorrisinho lá atrás. Corta aí. Não, vamos fazer. Corta o orçamento aqui. Vai o orçamento aí. Deixa pra lá. Estou falando de vivência. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não amarrar o negócio aí, a gente vai de novo levar pau. E muitos dos nossos irmãos que estão esperando lá essa conferência para ratificar os seus planos municipais para a igualdade racial, até o fortalecimento do Sistema Nacional de Igualdade Racial, que lá está travado, a gente precisa, com certeza, amarrar isso no documento, senão a gente vai dançar. Obrigada, Mona, desculpa. Nada. Pronto, gente. A proposta de Biane é que a gente deixe amarrado nesse documento as datas, os prazos da convocação dos estados e municípios, ok?
Bem, gente, é só para ajudar, porque tem outras conferências que também estão tratando disso. Por exemplo, na Conferência Nacional de Meio Ambiente, no próprio regimento da Conferência Nacional, tem dizendo, por exemplo, que cada município ou estado, né, da data que ele vai realizar a conferência, o decreto tem que ser publicado 30 dias antes. Aí assim a gente podia amarrar nessa, ou também se alguém tiver outra proposta, tranquilo. E outra coisa também, que aí força um pouco essa articulação, é que eu não sei como a gente vai acolher isso aqui no Conselho, mas, por exemplo, lá também tem outra questão que também força um pouco municípios e estados publicarem suas conferências. Que se o estado ou o município não formalizarem um decreto para a realização da conferência, 3 instituições podem convocar a conferência livre, municipal ou estadual, e poder, no caso do meio ambiente dos municípios, pode realizar a conferência e será recebida e acolhida as propostas, como também a delegação. Então isso força um pouco que os estados e municípios possam fazer, né, porque senão 3 entidades da sociedade civil podem, né, chamar a conferência. Inclusive isso funciona também onde não tem conselhos, né? Então é um exemplo que a gente pode utilizar também. Oi. Aqui, ó. Cristina Miranda, do CEM. Só para reforçar a fala de Miane, nós estamos esquecendo que ano que vem é novos governos. E tem gestores que eles desconstroem totalmente as instituições e os órgãos. A ideia seria que amarrasse nos 3 primeiros meses que eles vão fazer o planejamento de 100 dias. Aí seria uma ideia. Porque eles vão... Tem municípios, eu já fui gestora, que ele diz o seguinte: nós vamos refazer os órgãos, as secretarias, né? E desconstrói total esse governo, porque ele quer fazer um governo da cara dele. E de repente, ele não vai querer, tem município que faz isso mesmo, não. Tira a secretaria e coloca a coordenação. E muda. Se a conferência é em maio, tem que ser amarrado, pelo menos apresentado, na proposta de 100 dias. Isso para os municípios. Quem está lá na ponta sabe disso. Salete. Então pronto. Gente, é o seguinte. Nossas observações, né, pontuações sobre todas as situações que a gente trouxe aqui, que foram ditas aqui por mim, sobre a proposta da palavra monitoramento, sobre que tira a palavra monitoramento, fala de prioridades, sobre a quantidade de propostas, o parágrafo explicando, né, como apresentar as propostas, e a proposta de Viane, de Leno, de amarrar a publicação dos estados. A gente, Bárbara. Então, a gente consegue fazer essas modificações que foram apontadas pelo pleno do Conselho. Ok? Então, acho que para que a gente fique entendido, para que fique entendido, né, e a gente não tenha nenhum tipo de, né, depois não entendemos, não concordamos. Acho que todas essas propostas a gente pode fazer aqui, que a gente já entendeu, já debateu, Bárbara já explicou e a gente já entrou em consenso, mas acho que a gente precisa entrar na votação de conhecimento mesmo, que a gente está encaminhando todas essas orientações para a mudança do documento. A Flaxo está aqui dizendo que vai fazer as mudanças propostas por nós, ok? Então vamos entrar em regime de votação para que a gente... Das conferências não convocadas, a questão das entidades, tanto o Bruno quanto ele falou.
eu peguei essa discussão. Na última reunião, a gente entrou nesse debate, vocês entraram nesse debate, e o que ficou combinado foi que, quando esse problema surgir, vocês votariam, homologariam, fariam um processo de homologação, depois que alguma instituição da sociedade civil entrasse em contato, por exemplo, no Estado. O Estado não fez a convocação. Se apresenta pelo e-mail, eu não sei como ficou o encaminhamento certinho, mas isso eu estou pegando de lembrança, tá? Que eles poderiam entrar em contato. Alguém, eu não me lembro quem fez exatamente, quem foi, por favor, se denuncia. Falou o seguinte, que talvez se a gente desse enfoque nisso, a sociedade civil também se estimulasse muito a fazer também sem o governo, porque isso também era prejudicial. Assim, de colocar logo de cara. Então, primeiro fazer o rito tradicional, o Estado convoca. Se não se convocar, a gente, a sociedade civil vai, enfim, monitorando, verificando, e aí se estabelece esse novo rito. Mas é uma possibilidade também colocarmos de cara essa orientação, por aqui ou por resolução. É uma discussão interna também. Posso falar só sobre esse ponto? Eu acho que tinha que estar aí, porque eu acho que tudo bem, pode até estimular a sociedade civil a fazer, que não é algo necessariamente ruim. Mas principalmente pressiona o poder público se você não fizer, vai acontecer de toda forma. Eu acho que o local que está é nesse documento. Eu só quero relembrar que nesse documento a gente está dizendo que os estados, os municípios, os intermunicípios podem convocar conferências livres, que é outro tipo de etapa, que não é a conferência estadual, livres, aí não elege delegado, elege só proposta. Então essa opção existe, Os estados, ali, a sociedade civil se manifestar, se mobilizar para conferências livres que elegerão propostas e não delegados. Então, tendo a definição, a gente segue, mas aí é vocês. Bom, então a gente vai ter que colocar para votação esse ponto e as outros encaminhamentos. Porque assim, eu lembro que realmente a gente teve essa conversa na outra reunião, inclusive acho que foi Nuno que falou, mas se o Estado não fizer, a Assembleia Legislativa chama, a votação não se reúne, enfim. E também a gente tinha levantado isso, inclusive a gente também trocou, que se não deixou definir a quantidade de estados que chamam para poder gerar na terra nacional, enfim. A gente debateu isso na reunião passada. Eu tenho dúvidas se a gente, o que a gente vai impactar se a gente colocar nesse documento orientador logo essa informação. Mas eu acho que é uma opção e a gente vai precisar votar. Se a gente coloca no documento orientador essa condição, se o Estado não convocar, que a sociedade civil pode se reunir, e aí a gente tem três organizações e chamar e convocar a conferência estadual. Então, isso é um ponto que a gente vai precisar botar para votação. Todos entenderem qual é o ponto que a conselheira Mariana está trazendo, o que é que tem uma outra explicação para que a gente consiga entrar em regime de votação. Todo mundo entendeu? Juntando um pouco dessa sugestão da Mari com a fala da Biane, como essa informação da convocação, eu atrelaria essas duas informações se ela vai entrar, tá? Eu colocaria algo do tipo: se até o dia 15, 20 de janeiro o Estado não convocar, 3 instituições poderão entrar em contato com o Conselho, solicitando a homologação da comissão organizadora local. Essa é uma sugestão que juntaria essas possibilidades e que também daria um prazo para o Estado fazer esse processo ali. Aí, até esse prazo ele não fez, aí pode-se iniciar o processo. Porque senão, de cara, a pessoa já vai chutar... não, e vocês têm que homologar com toda certeza essa comissão organizadora. É isso. Eu acho que essa é a melhor saída, gente. Você não quer que coloque isso ali? Sim, a sua proposta que não coloque isso, mas a proposta das meninas aqui coloque.
acho, Mari, que se botar isso de cara nesse documento orientador que todo mundo vai receber agora, você já começa a provocar uma tensão, estimular algo que talvez não aconteça. Acho que isso tem que ficar no radar da subcomissão de articulação que vai visitar todos os estados agora. Todos os estados estarão no radar da subcomissão de articulação. As que fizeram conferência e as que não fizeram conferência. As que não fizeram, se houver esse tipo de situação, isso lá na quarta conferência aconteceu com o estado da Bahia, por exemplo. Isso aconteceu com o estado do Pará, por exemplo. Sabe? E aí o que nós fizemos? A articulação foi até lá e com uma resolução que estava lá na gaveta, puxou e botou em cima da mesa. Olha, se o governo não quer fazer, e aí o governo naquele momento tinha um entendimento político, não vamos fazer porque não queremos legitimar, não queremos... Bom, vamos sentar com o Conselho Estadual. Eu fui lá na Bahia, sentar com o Conselho do Estado. A presidenta era, como é que era o nome da presidenta? Era Fábio Reis, disse, olha, o Conselho Nacional está aqui, olha, da Comissão de Articulação. O Conselho Nacional está aqui, quer ouvir da sociedade civil, se vocês querem ou não fazer a conferência estadual. Se vocês, sociedade civil, quiserem fazer a conferência estadual, eu, como governo, estou dizendo que não vamos bancar, vocês vão buscar outro meio, outro caminho, aí nós colocamos na mesa, olha, a Assembleia do Estado pode fazer a conferência, já que o governo não tem. Mas nós tínhamos uma resolução na gaveta. Aí a sociedade civil, politicamente, não quis fazer a conferência. O Estado da Bahia não fez, mas o Estado do Pará fez porque a sociedade civil quis fazer. Foi a última conferência a acontecer. Não vamos apagar das luzes. A sociedade civil, nós queremos fazer a conferência. O Estado teve que rebolar. O secretário nem quis, aquele cordão, como é que é o nome dele? Como é? Ele não quis fazer, e aí outra secretaria colocou, então, Michel. Entendeu? Então, houve a conferência por esse instrumento, assim, esse remédio. Nós tínhamos um remédio na cabeça. Mas acho que não amarrar, porque senão a gente de cara vai estimular, assim, uma série de problemas. Acho que se a articulação sentir esse problema, aí tem que deixar, acho que tem que deixar o instrumento. Tem que deixar o instrumento pronto e usar se precisar. Bom, então vamos para a votação para poder a gente passar esse ponto de pauta. Proposta da Flax. A proposta da Flax foi a gente juntar, a gente pegou o encaminhamento de Mariana e juntou com o de Biane. Então a gente vai, eu tenho um prazo do governo chamar a conferência. Se eles não fizerem isso, a gente diz que a sociedade civil pode chamar a conferência. Agora a gente tem por que a gente vai votar a decisão. Isso vai aparecer no documento agora, na proposta do documento que a gente vai entregar agora, ou a gente vai deixar essa resolução guardada depois da articulação, visitar os estados, inclusive Rosa, Negra, é a coordenadora e já está com isso tudo organizado. Agora a gente vai entrar em regime de votação, gente. Está com tudo organizado, de visita. Quando eles voltarem, a gente vai ter essa análise do que está acontecendo. E a gente vai nos estados que não querem convocar e dizer, ó, essa resolução aqui. Então a gente tem esses dois pontos para votar. Coloca agora ou guarda, e se der problema a gente tira a resolução. Por favor, abaixa os prismas, que eu ainda vou. Pronto, por favor, abaixa os prismas. A gente tem regime de votação, a gente precisa passar esse tipo de pauta. A gente não está abrindo, não. Ó, quem concorda, diga. Boa tarde, coletivamente brasileira. É porque é o seguinte, um ponto que eu iria mencionar, justamente quando está apresentando essa história que o movimento faz. Porque a
na realidade, alguns municípios vai ter dificuldade, porque alguns gestores não vão querer tocar. Será que lá vão ter pessoas realmente que vão querer tocar e ter a condição de tocar? Entendeu? Eu tenho essa preocupação. E essa é uma proposta. E a outra proposta é de ficar, eu não estou entendendo. Vai colocar agora como orientador, vai querer ter esse entendimento para eu poder votar. Essa é uma hora de escolher também, mas eu tenho essa preocupação. Mas para votar, eu voto para cima. Vamos lá para o senhor, Herculano, entender, aqui eu vou falar de novo. A proposta é o seguinte: a gente inclui o prazo de convocação dos estados no documento. Bom, eu vou ler aqui que a secretária executiva mandou. Estou brincando, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar um segundo. Ó, ela fez aqui um resumo para ver se fica mais escurecido para nós. A proposta de inclusão do prazo de convocação dos estados para a conferência, com possibilidade da sociedade civil convocar caso o estado não convoque a conferência nos estados. Eles têm um prazo, ok, de convocação. Se o estado não convocar, a resolução a gente diz, olha, se não convocaram antes de 100 dias, o movimento social se organizou e está convocando. Aí a gente valida. Ok, a proposta é essa. Então o que a gente vai votar aqui? Essa proposta aparece no documento, agora, nesse documento orientador, ou a gente guarda essa resolução e após visita aos estados, a coordenadora da subcomissão está aqui, empenhada em visitar os estados, ela vai chegar à frente e vai dizer, olha gente, a Bahia de novo não quer fazer conferência, a gente tem que pegar a resolução. Isso, vai pegar essa resolução e vai lá. É isso que a gente está dizendo. Vai botar isso no documento, ou a gente vai guardar a resolução. Pronto, essa é a votação. Estamos entrando em regime de votação. Quem concorda que essa proposta apareça no documento orientador, por favor, levanta os prismas. Gente, peraí. Não. Eu tenho um questionamento feito pela pessoa que fez a proposta, ok? Biane, porque assim, ela precisou se ausentar, ela não viu a junção aqui que a Bárbara da Flaxo fez. Vamos só dar uma prestada aqui de atenção, por favor, gente. Biane fez uma proposta de permanência, ela está dizendo que precisa estar no documento orientador o prazo que os estados têm para convocar, ok? Aí a proposta do Mariana é que a gente coloque também que se o estado não convocar, a sociedade civil possa convocar. Só que a gente está falando aqui para aparecer ou não, e a proposta de Biane é que apareça o prazo de convocação para os estados.
Olha só, é fulano. Gente, licença, Bia. Gente, é isso. Por isso que eu vou passar para ela. Porque é o seguinte, ela fez uma proposta que a gente entendeu que precisa, podia fosse para botar casar uma proposta só. Só que ela está questionando aqui que a proposta dela não está contemplada. Só que a gente entrou em votação, ela não estava aqui, ela está dizendo. Deixa eu explicar, maninha. Agora, me dê agora. Você me dê agora. Deixa eu te falar. Primeiro que eu não casei, foi uma proposta de casamento, a proposta da bonita ali. Tá? Pois é. Quem quer pegar galinha não fala show. Aprendi isso lá no estado. Quem quer pegar galinha não fala show. Presta atenção na Se conselheira, o Estado, por favor, vai ser colocado aqui um prazo para ele fazer. Ele vai entender lá que ele vai ter que fazer. Se ele vê lá que vou fazer, mas se eu não chamar a sociedade civil, vai deixar a sociedade civil tomar um negócio aí. Tá entendendo? Então eu gostei da proposta do mano que me diz aqui, que é para ficar quietinho, porque a gente já viveu essa experiência, né, Nuno? Nós já vivemos essa experiência. Então, assim, fica a carta na manga, fica o plano B, entendeu? Que a gente chega lá no Vradivru, como ele chegou, quase de helicóptero, igual aquele chegou em aqui. Com o Juvenal Araújo, bora fazer uma conferência. Não interessa se não quer fazer, mas o secretário nacional daqui ele vai fazer a conferência. E aí ele não quis fazer isso, ele juntou e fez o negócio. Então, a minha proposta é que seja feita aqui. Entendeu? Olha, governador não tem um prazo até tal dia. Cadê o decreto para fazer a conferência? Não vai matar. Veja, fica perturbando abertamente, mano. Sem calma, você coloca artista. Então, assim, a articulação depois vai lá e vai entender, vai dar o diagnóstico de quê? De que o bonito não quer fazer a conferência. Ela vai lá e pá! Vamos fazer. Então é esse o tom. Não é meias palavras, não. Eu quero que tenha a pressão, sim, no governador. Inclusive o que a companheira falou ali desses 100 dias. Porque o que não vai faltar agora é desculpa de que eu não tenho orçamento, ou só assumir agora, eu estou no rombo, assumir o governo agora e tal, enfim. Então esse documento, ele vai dar o norte, literalmente, para o cara lá fazer o prazo dele para lançar o decreto. É esse babado, não tem nem mais nem menos. Menino, tu entendeu o que eu falei agora? Eu disse que eu sei, mas o primeiro documento que vai chegar para eles é esse aqui, garoto. Sim, pois é, exatamente. Que é o carta na manga, coloca o prazo aqui. E aí, o segundo momento vai ser, caso não se faça, entra com articulação. É isso. Não, gente, peraí. Ó, vamos nessa. Bora. Não, eu vou deixar ela aí, Maria, falar, porque foram assim que fizeram a proposta. Então a gente precisa entender, eu vou ter que caminhar. Vai, Maria. Eu, depois de ouvir Viane, queria me posicionar conforme junto com ela e retirar a minha proposta. Eu acho que ela é acertada, fico preocupada com a forma de gestão disso. Não é uma suposição que isso vai acontecer. Falar de Estado é uma coisa, mas a gente está falando dos municípios, isso é um fato. Tá? Então, assim, não é aguardar acontecer, a gente já tem um monitoramento disso, bem firme, entender como que isso vai se dar, porque isso vai ser uma realidade, infelizmente, eu acho, da maioria dos municípios, né? Não é uma exceção. Então, que não conste esse documento, mas que a gente já prepare esse documento com direcionamento, principalmente de transparência à sociedade civil, para que eles saibam que tem essa possibilidade, para que possam nos acionar. Bom, então vamos lá. Recapitulando, mudou a proposta. A gente agora vai entrar em regime de votação para a proposta de Viane, que tenha neste documento o prazo para os estados fazerem a chamada das conferências. Ok? Que concorda com a proposta de Viane, que a gente coloque
Nesse documento, o prazo para o Estado convocar a conferência desse aí. Por favor, levante os explícitos. Não, é de metodologia mesmo, de ordem, não vou defender proposta. Porque foi levantado aqui que há uma orientação de colocar um prazo, né? Não é isso que a gente está colocando? Vai ser o prazo, por exemplo, com datas, ou a gente vai deixar livre, por exemplo, com uma possibilidade do decreto de convocação da conferência sair 30 dias antes da realização da mesma. Porque aí, quando o gestor, o conselho, quem quer que seja, vai fazer a conferência no dia 12 de dezembro, um exemplo, ele vai ter que publicar o decreto dia 12 de novembro. Essa é uma proposta. E de método, eu não sei se vocês também estão pensando em colocar. Não é isso falando. O que a gente está falando é publicação de decreto. O prazo e a data da conferência está lá. Ele tem que realizar até maio, por exemplo. Então, se ele for realizar no dia 5 de maio a conferência, ele tem que publicar o decreto dia 5 de abril, no mínimo, com 30 dias de antecedência, para todos os municípios terem a condição de saber do regimento que está sendo aprovado, porque o decreto também, inclusive, já coloca a data, já coloca algumas coisas nesse decreto. Era só essa pergunta, porque aí o Cibiane tem a proposta de colocar datas. Espera aí, eu posso terminar ou não? E aí, por exemplo, se ela está propondo de que as conferências estaduais, por exemplo, mas eu tenho muita preocupação com as municipais, vamos falar das municipais, vão ser realizadas até março de 2025. Né? Aí, se ela quer que coloque os decretos, por exemplo, vai ter que ser publicados os decretos da Conferência Municipal até dia 30 de abril, ou se é nesses termos que a gente colocou, se 30 dias antes da conferência, porque deixa até mais livre para escolher o dia e para poder publicar o decreto em 30 dias. Era só isso. É decreto. O que eu falei aqui, se a gente não amarrar, não sai decreto. Se não tiver prazo para fazer, não sai conferência. Então, se você é nesses 30 dias antes, sim, ou se é nunca sai uma data. 30 dias antes, até 30 dias antes tem que sair o decreto. No que é que vai referenciar a conferência? 30 dias antes tem que sair o decreto. Como é o nome dela? Bárbara? Bárbara, querida. O que é... A conselheira Biane, vamos voltar aqui só um ponto, trouxe a proposta da gente colocar no documento um prazo para o Estado chamar a conferência. O conselheiro Igor pontuou que a gente precisava colocar 30 dias, 90 dias, 100 dias antes, o prazo mínimo. Então, assim, queria ouvir de vocês que estão fazendo o documento, como a gente pode colocar, quais são as opções que a gente tem, para poder finalizar a votação. A gente pode inserir algo como a conferência estadual, a comissão organizadora estadual convocará a conferência estadual e a sua respectiva normativa para a organização das etapas municipais, no mínimo 60 dias antes da realização da etapa estadual. Por que 60 dias? Por que sugiro ampliar?
Porque os municípios, muitos dos municípios, de fato, tem muitos municípios desarticulados pelo Brasil, mas tem muitos que com essa normativa que vocês fizeram aqui, antes mesmo da convocatória da estadual, já vão fazer suas etapas. E elas vão eleger delegados sem saber quantos vão para a etapa estadual. Porque esse é o processo mesmo tradicional. Muitas vezes o Estado não faz o rito de trás para frente. Então, com 60 dias, é tranquilo de pelo menos a comissão organizadora entrar em contato novamente com as etapas municipais que já realizaram e informar. Dos 60 delegados que vocês elegeram, na verdade, para a etapa, no cálculo que a gente fez, só vão vir 20 por conta da compatibilização com os outros municípios. Então, a gente acredita que 60 dias, ou no mínimo 45, se vocês quiserem apertar muito, é o apropriado. 30 eu já acho muito apertado. Tá? Não, é porque a gente estava votando quando o Igor pediu a questão de ordem para poder falar sobre o tempo. Mas a gente continua em regime de votação, que não vou abrir para fala, porque a gente precisa votar. Então, pois é, a proposta já foi feita, gente. E a proposta já foi feita. Ok? É isso. A proposta que Biane fez foi a gente amarrar no documento que essa etapa, que a convocatória do Estado tenha um prazo, porque senão eles não convocam. Então o que a gente está votando aqui é isso. O jurídico, a gente vai resolver com a Flaxo e com o pessoal do jurídico do documento. Estamos em regime de votação, Coelho. Então, estamos em regime. Você tem livre a vida de não querer votar. Estamos em regime de votação para o documento. A proposta, novamente, é o seguinte: aparecer no documento orientador que os estados